Pode se sentar em nome de Jesus. Deus é bom. Que coisa boa, meu amado. Que ambiente. Um ambiente faz toda a diferença. Por isso que você não pode estar exposto em qualquer ambiente. Existe um ambiente específico para os santos, os filhos de Deus estarem. E esse ambiente é um ambiente específico para isso. Nesse ambiente está disponível crescimento. Nesse ambiente está disponível tudo aquilo que Deus deseja para a tua vida. Por isso que estar em um ambiente faz muita diferença, tanto para o positivo como para o negativo. Amém? Aleluia. Louvor inspirado por Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Hebreus 10, 36. Aleluia. Hebreus 10, 35 e 36. Aleluia. Deus é bom. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor realmente é bom. Obrigado porque o Senhor não muda. Aleluia. A palavra de Deus diz: não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aleluia, que coisa boa, meu amado. Que texto, né? Contextualizando isso aqui, o autor da carta aos Hebreus, ele estava falando com relação a uma promessa. A promessa da vinda do Senhor, a promessa da vida eterna, né? A promessa da salvação. Você entende que quando você recebe Jesus, quando você entrega a sua vida ao Senhor, Ele te concede a vida eterna. Mas existe um processo até isso acontecer. Você é salvo na fé, por dentro. Você crê nessa salvação, mas você não pode mais andar de qualquer jeito. Você não anda por obras, mas a tua fé precisa evidenciar obras acerca daquilo que você crê. Então, eu creio que o autor da carta aos Hebreus, ele estava percebendo algum espírito de desistência no meio daquele povo. Por isso que ele foi inspirado a olhar para aquelas pessoas, ou talvez até pessoas já desistindo da fé. E ele percebeu isso e ele diz: olha, não lancem fora a confiança de vocês, continuem crendo, porque essa confiança, ela tem uma grande recompensa no final. Você nunca começa no topo, meu amado. As histórias são as melhores coisas que um homem pode deixar aqui. O legado. Um homem saiu dos Estados Unidos para vir para cá implantar uma visão. E o começo foi tudo difícil. Hoje você olha o verbo da vida e você vê que grandiosidade, o que Deus tem feito, né? Mas não começou assim. Não começou do jeito que está hoje. Ele teve que perseverar, ele teve que crer. E, meu amado, não é diferente na nossa vida. Você precisa crer, você precisa perseverar. Como a Bíblia diz aqui, necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, existe um caminho a ser percorrido até o lançamento da promessa, do lançamento da promessa até o cumprimento dela. E esse caminho, eu quero te dizer que Deus já está com você. Você só precisa o quê? Você só precisa agora estar atento às sinalizações de Deus para a tua vida. Você entende que você fazer uma viagem, eu fiz uma viagem uma vez para o Rio de Janeiro, de ônibus, quando estava trabalhando em banda. E você entende que as sinalizações na estrada é importante? As sinalizações na estrada vai te levar, vai te conduzir ao local. Mas isso não significa que durante essa caminhada não vai haver perigos, não vai haver coisas que irão se levantar. Então, geralmente nós tentamos nos precaver daquilo que precisamos fazer e depois, e o resto você deixa para a parte de Deus. Então, quando eu vou viajar, eu pego o meu carro, eu vou fazer uma revisão, eu vou deixar ele pronto para quê? Para aquela viagem. Eu vou deixar ele de uma maneira que ele suporte aquela viagem e vou preparado, às vezes financeiramente, para algum imprevisto. Eu não quero imprevisto, mas você precisa estar preparado. Você precisa, na caminhada até a promessa, estar preparado para os imprevistos. E deixa eu te dizer uma coisa, os imprevistos não é Deus que prepara para você, tá bom? A gente ouve muito por aí isso, né? Não, Deus usou isso aí
para poder melhorar você, para tratar o seu caráter. Não, meu amado, Deus não precisa usar isso. Deus usa a palavra. Deus lança a palavra, você obedece, essa palavra gera fé no seu coração, quando esses empecilhos acontecem, você persevera e dá certo. Amém? Então ele disse assim, necessitar de perseverança, para que depois de haver desfeito tudo, alcanceis a promessa. Perseverança é uma qualidade daquele que persiste. Quem tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Perseverar é conquistar seus objetivos devido ao fato de manter-se firme e fiel aos seus ideais e propósitos. Eu creio, meu amado, que você tem promessas de Deus. Eu creio que você recebeu palavras de Deus. Mas deixa eu só te dizer uma coisa. Essa conversa de que quem tem promessa de Deus não morre é balela, tá certo? Por quê? Porque você precisa fazer algo. Deus, ele não faz mágica. Deus, ele não pega você agora e faz plum. Não. Deus, ele cria algo e agora ele espera que você faça a sua parte. Ele espera que você se desenvolva. A salvação, ela é desenvolvida. Você sabia disso? Desenvolvei a salvação com temor e tremor. Então você precisa se manter firme naquele caminho. Você sempre precisa se santificar a cada dia. Você precisa buscar a vontade daquele Deus. E no momento certo, aquilo ali que ele te prometeu vai se manifestar. E sabe o que eu acho interessante? É porque, como eu falei antes, numa viagem você tem uma estimativa de quilometragem, de tempo. Eu sabia que a gente viajando para o Rio de ônibus, no ônibus da banda, a gente ia chegar uns 3 dias mais ou menos. Mas eu acho engraçado que as promessas, aquilo que Deus diz, não tem data para você. Não tem quilometragem para você. Mas eu digo uma coisa a você. Fiel é aquele que prometeu para cumprir. Isso aí é certo. Se ele falou, se você se manter firme nas sinalizações de Deus, você com certeza vai alcançar aquilo que ele te prometeu, porque ele é fiel para cumprir. Amém? Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis 26. Gênesis 26. Perseverança. Aleluia. Qualidade daquele que persiste, não desiste. Às vezes nós somos, às vezes fáceis em desistir de coisas, em olhar para o natural, em olhar para aquilo que está se movendo. E aí você para e diz, não vai acontecer. Ixi, pelo que eu estou vendo aqui, está muito longe disso acontecer. Não é pelo que você vê. É pela fé. Sabe? É crer. É você se manter firme. É uma situação se levantar. É um sambalate se levantar. E você vai acontecer. Porque Deus falou. Deus falou e ele não mente. E outro se levanta e eu fico com a palavra de Deus, eu fico com aquilo que Deus falou ao meu respeito. Isso significa persistência. Persistência em uma posição, em um propósito, em uma opinião. Amém? Aleluia. Aqui no capítulo 26, a partir do 1, diz assim: E havia uma fome da terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desçais ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente te darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho feito a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e darei a tua semente aos desta terra. E darei a tua semente todas esta terra, e a tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar, e perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca da sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer, é minha esposa. Para que, porventura, dizia ele não mantém os varões daquele lugar por amor de Rebeca. Para que eles não me matem, os varões daquele lugar, por amor a Rebeca. Porque era formosa a vista. E aconteceu que, como eles esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou para uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que, na verdade, é tua mulher,
como pois disseste, é minha irmã. E disse-lhe, porque eu dizia para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque, que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu teria trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo, qualquer que tocar neste varão e nesta mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Amém? Deixa eu só parar aqui, a gente vai continuar, mas eu quero parar aqui. Ele disse, e se semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Meu amado, não sei se você lembra, mas no final do ano, para esse ano, foi dito sobre um ano de multiplicação. Verdade? E aí nós vamos agora entrar nisso. Ano de multiplicação. Essa pandemia veio, o coronavírus se levantou. E deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que você ainda tem a respeito desse ano de multiplicação? Ele diz que Isaque semeou e no mesmo ano ele colheu. Você vai ficar com os resultados que o coronavírus trouxe? O coronavírus na esfera terrena trouxe crise, trouxe desempregos, empresas fecharam. Mas você vai ficar com isso? Ou você vai ficar com aquilo que Deus falou? Aleluia, porque um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deixa eu te dizer uma coisa. Até 31 de dezembro, tanta coisa vai acontecer, tanta água vai rolar. Mas deixa eu dizer uma coisa. Não vai rolar para todos. Que é isso? Vai não. É só para os que creem. É só para aqueles que perseveram em declarar essa palavra, que não esmorece, mas continua, vai acontecer, ei, já é setembro, vai acontecer, já é outubro, vai acontecer, está chegando o final do ano, amanhã é o culto da virada, vai acontecer, e aí chega o Senhor, e chega de repente de Deus, e você está lá, o que foi? Aconteceu, Deus é bom, meu amado, não importa o tempo, deixa eu dizer, o prazer da recompensa, o prazer da promessa cumprida é muito maior do que o tempo de perseverança que você fez. Deus, Ele não vai te dar algo para tu morrer no outro dia. Não, Ele vai fazer você usufruir daquilo que Ele lhe prometeu. Agora, isso precisa de mim e de você. Uma diligência. Como Ele disse aqui, assim como eu fui com o teu pai, e assim como o teu pai cumpriu os meus mandamentos e os meus preceitos, eu certamente te abençoarei por onde você andar. Ele estava dizendo aqui a Isaque, ele estava confirmando a promessa que ele fez ao pai dele. A sua descendência vai ser como as estrelas do céu e a areia do mar. Continua do mesmo jeito a minha promessa. Continua firme como o teu pai. E vai acontecer. E Isaque semeou na mesma terra e colheu no mesmo ano, sem medidas. Porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. Deus é bom. Ei, era crise naquela época, viu? Fome assolando e Isaque estava crescendo. Deus é bom. Ele tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneiras que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinha cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram a terra. Disse também Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Deus é bom. Vai recebendo aí, varão. Disse também Abimeleque, então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque a cavar os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão e chamou-os pelo nome que os chamou seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço.
e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda e os servos de Isaque cavaram ali outro poço. Amém? E o que é que esses poços têm a ver? Meu amado, a gente está falando sobre perseverança para a gente alcançar aquilo que Deus nos prometeu. Se você parar no primeiro poço, você não vai provar da água. Por quê? Porque você cavou um poço, eles entulharam e você parou. Naquela época, os poços era algo muito precioso, porque era a água que fazia toda a irrigação para as plantações, para os animais, para a família. E Isaque, ele persistiu. Ele cavou um, entulharam. Ele cavou outro, entulharam. E ele persistiu e cavou outro. Ele, na verdade, cansou. Nós precisamos cansar o inimigo mesmo. Como? Pela perseverança, meu amado. Pela perseverança. Você não pode parar com qualquer coisa. Você não pode desistir. Você não foi feito para isso. Deus te constituiu para avançar. Deus te constituiu para multiplicar, para crescer. E se Ele é com você, você pode, porque você é maioria sempre. Então, Deus estava dizendo, olha Isaque, eu sou com você, não temas. Só entenda isso, eu sou com você, faça a sua parte. Ele cavou, ele enterrou, cave de novo. Não, mas cave de novo. Você não pode parar em qualquer circunstância. Meu amado, eu quero que você entenda o seguinte, você nunca vai sentir o sabor de algo se você parar no meio. Eu uma certa vez morava no Gramoré e lá tinha uma lagoa chamada Lagoa do Sapo. O nome dessa lagoa. E eu achava interessante, eu ia para lá, eu era meio medroso, eu ficava olhando e o pessoal ficava atravessando a lagoa. E eu ficava com aquele desejo, poxa, eu queria atravessar essa lagoa. Eu vejo os meninos ilando, nadando, vai, passa e volta. Que massa, eu queria fazer isso. Aquilo para mim era top. Aí eu ficava receoso, com medo e tal, e o pessoal fazendo isso, o pessoal provando e brincando e tal, chegava, ficava lá do outro lado já brincando, e eu queria ir lá pro outro lado, nadando e fazer o mesmo que eles estão fazendo. E aí teve uma vez que eu enfrentei de atravessar essa lagoa, e eu comecei, daqui a pouco comecei a cansar. E quando eu comecei a cansar, eu dei uma olhada, eu digo, Jesus do céu, agora o que é que eu faço? Eu não estava nem no meio. E agora o que é que eu faço? Entendeu? Mas, meu amado, eu continuei devagarzinho, fazia um cachorrinho, continuava devagarzinho, e fui continuando, porque eu chego num momento que eu disse, não posso mais voltar atrás. Porque o mesmo caminho que é para ir para frente, é agora para mim ir para trás. Então eu vou avançar. E, meu amado, eu provei, é muito bom. Que coisa boa, cheguei lá, eu brinquei, só que eu não voltei não, eu arrudiei. Eu digo que eu queria atravessar, eu já atravessei, agora eu não vou voltar nadando não, porque aí é desafiar. Eu vou voltar agora andando, que já está ótimo demais, já senti o sabor. Tá certo? Então assim, meu amado, nós precisamos ser constantes. A questão de constância não está ligado à questão de você ser veloz. Eu estava até conversando essa semana com a equipe ungida que a gente trabalha junto, e você sabia que cada um tem uma velocidade, né? E você deve respeitar a velocidade de cada um. Meu amado, se você chegar para alguém e instigar ele a correr a uma velocidade que ele não está acostumado, você pode causar um grande dano na vida dele. Por quê? Porque cada um tem a sua velocidade. Você sabia que nessa caminhada, nesse processo de alcançar a promessa, o importante não é a velocidade, porque Deus ele não estipulou primeiro, segundo e terceiro lugar. É resistência. A palavra de Deus diz, é aquele que perseverar até o fim. Para quê? Para que ninguém chegue lá e se glorie. Opa, eu fui o primeiro, eu fiz em 2 minutos. Não. É para que você chegue. Você tem que chegar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é até o meio, não é até um pedaço, não é a 3/4, não. É até o fim. Você tem que se manter firme até o fim, para você alcançar a promessa. Então,
numa viagem, a gente faz isso. Então, você não vai querer pegar o seu carro e querer andar. Se você pegar um carro de Fórmula 1, um carro de Fórmula 1 deve dar 200 e poucos quilômetros por hora, 300 por aí. É muito veloz. Mas se alguém te der ali numa pista ali de Interlagos, um carro desse para tu manusear, e ele diz, eu quero que você ande em cima de 300 nele. O que é que você acha que vai acontecer? Você acha que vai conseguir segurar essa peteca? Por quê? Porque você não está habituado a essa velocidade. O carro é diferente. A velocidade é diferente. Por que aquele povo faz isso e não sei quantas voltas? Porque eles estão habituados a essa velocidade. Eles já não conseguem ser lentos. Se você deixar... Eu acho que um camarada desse na rua... Eu acho que ele diz assim, eu não vou nem sair de casa não. Porque se for para sair de casa e eu não andar ligeiro, eu fico em casa mesmo. Então, assim, precisamos respeitar a velocidade de cada um. Você precisa incentivar o teu irmão. Você precisa estar sempre dando enxerto. Mas respeita a velocidade dele. Por quê? Porque ele só precisa ser constante. Mas eu estou em 40 por hora. Seja constante nos 40. Vá lá, vá assim, entendeu? Não importa quem vai chegar à tua frente, seja constante nos 40. Eu estou a 30, dá certo, meu filho. O negócio é você chegar lá. Continue. Eu já vou em 100, amém. Vai nessa tua força. Então você faz aquilo que tiver para fazer conforme as tuas forças. E Deus, Ele vai te abençoando. Então você só precisa confiar em Deus. Não despreze a tua confiança em Deus. Por quê? Porque essa confiança, ela tem um grande galardão no final. E você só vai provar desse grande galardão no final, se você for até o fim. Existe deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Existe um exemplo natural que eu estava vendo. Um dia desse eu estava assistindo esporte e em 1984 houve uma Olimpíada, eu não me lembro qual lugar, mas essa Olimpíada, uma mulher, ela ofuscou o primeiro lugar da pessoa que eu não sei nem quem é o primeiro lugar, na verdade. Mas o nome dela eu sei. Gabriela Andersen, uma suíça. Meu amado, eu creio que aquela mulher, ela se preparou, porque a prova dela era uma prova de resistência. E eu creio que ela se preparou. Eu não sei se ela pensava que poderia ganhar, mas ela se preparou para aquela prova. Ela correu, ela treinou, ela se alimentou da maneira correta, ela colocou os melhores utensílios para ela poder chegar. Só que a gente pode se preparar, mas a caminhada é outra coisa. E durante isso aí, é algo motivacional por dentro que vai nos ajudar a chegar. Às vezes já não é mais nem nada externo, mas é a força por dentro. É a convicção. Você está entendendo? A convicção que é maior do que os sentimentos. Toma muito cuidado, meu amado, para você não deixar os sentimentos te guiar. Porque os sentimentos eles vão te levar ao fracasso, à desistência, à frustração. Mas a convicção daquilo que Deus te prometeu vai te levar a alcançar a promessa. Então, seja convicto. Tá certo? Convicto. Perseverança é o ato de ser convicto. Eu estou convicto no que Deus falou e eu não abro nem para um trem carregado de coreano e um japonês no meio. Não abro de jeito nenhum. E essa mulher, ela começou a prova, ela começou correndo, e aquele povo correndo. Meu amado, quando chegou próximo ao término da prova, todo mundo já tinha chegado. Só que ela não. E ela já estava bem debilitada. As pernas dela já estavam duras. E essa mulher, ela ficou conhecida. Porque naquele momento ali, quem ganhou, já não importava mais. Eu acho que ninguém mais nem lembrava quem foi mesmo que chegou em primeiro lugar, porque todo o estádio estava agora conectado em espírito com aquela mulher. Por quê? Porque para ela agora era uma questão de honra chegar. Porque quando ela se inscreveu naquela Olimpíada, eu não sei se ela tinha essa percepção de ganhar. Se ela tinha, não, eu posso ganhar. Porque havia muita gente boa que estava lá e que era, na verdade, os favoritos. Mas deixa uma coisa, ela não desistiu. E é muito lindo ver a cena dela. Ninguém encosta. Em respeito, as pessoas podiam até chegar lá e segurar ela, porque ela estava muito debilitada, ela estava andando de lado assim já, e às vezes ela diminuía o passo, mas ela não desistiu. Ela continuou e a plateia lá, o pessoal aplaudia e ficava dando força, e ela lá, ela já em exaustão já mesmo. Mas, meu amado, ela completou.
Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Ela é lembrada até os dias de hoje. O exemplo dela de perseverança. Por quê? Porque tem gente que... Eu acho que não dá não, parei. A Bíblia diz que Deus, ele não se agrada daqueles que retrocedem. O único retrocesso que Deus se agrada é quando você sai da palavra dele e aí você volta para a palavra dele. Aí pronto, aí você pode retroceder. Sai de lá e vem para cá. Porque aqui é segura a minha palavra. Então, desista de desistir das coisas de Deus. Desista de desistir daquilo que Deus tem para você. O que Deus tem para você, ele tem e acabou-se. Mas agora depende de você. Haver desfeito a vontade de Deus é a nossa parte para alcançar a promessa. Então essa mulher, eu creio que ela ganhou muito mais do que a própria pessoa que... Por quê? Porque ela ganhou um status que talvez aquela pessoa que ganhou o primeiro lugar não ganhou. E ela ficou marcada naquela Olimpíada como um exemplo de perseverança. E talvez até hoje pessoas perseveraram por causa daquela atitude. Deixa eu te dizer uma placa de sinalização que Deus está levantando nessa manhã. Não desista porque existem pessoas se inspirando em você. Existem pessoas que você nem sabe, mas elas estão olhando para você. Elas estão olhando para a tua fé e ela diz, poxa, como é massa olhar para fulano. Rapaz, é muito diligente. Você vê ele aqui, você vê ele assim, você vê que ele, sabe? Você olha e aquilo lhe inspira a ser daquele jeito, a querer, porque é bonito de se ver. Né? O nosso irmão Eliel, eu acho tremendo a responsabilidade e o comprometimento que ele tem. E ele trabalha. Mas, meu irmão, quando eu chego para abrir aqui, às vezes ele já está fiel às escalas. Isso são as coisas que Deus quer que a gente faça. Deus, ele te lançou uma promessa, não é para você ficar alheio. Pronto, Deus já lançou a promessa, vai acontecer. Não, meu amado. Deus agora, ele quer que você faça a vontade dele. E qual é a vontade dele? Congregar é a vontade dele. Servir é a vontade dele. Crescer é a vontade dele. Fazer associações certas é a vontade dele. Então existe todo um processo de melhoramento da sua vida. Você está melhorando para aquilo que Deus está trazendo para você. Não é de qualquer jeito. Um filho pequeno, ele não pode tomar conta agora, legitimamente, da herança do pai, porque ele não tem maturidade para isso. E Deus está forjando em nós o caráter de Cristo. Deus está forjando em nós essa maturidade para usufruir bem daquilo que Ele vai nos dar. Que Ele já nos deu no reino do Espírito, que você precisa chegar lá. Porque o teu futuro é certo no Senhor. Mas, meu amado, é você que precisa ir até lá. Você precisa chegar até o teu futuro. Mas Deus já está lá te esperando. Você sabia que Deus está lá no seu futuro te esperando? Portanto, meus amados, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meu amado, várias pessoas passaram por tanto tempo para poder alcançar. Para a entrada na terra, Josué teve que esperar um bocado de tempo. Muito tempo, meu amado. Teve um tempo que ele passou com Moisés e outro tempo, mais 40 anos que ele passou para poder entrar nessa terra. E ele foi perseverante. Diante das dificuldades, ele já dizia assim, não, essa terra é nossa, Deus já nos deu. Não, mas é grande, nós somos como gafanhotos, só se for você. Porque eu entendo que a terra já é nossa. Eu não estou discutindo aqui se vai ser ou não vai, eu estou dizendo que já é, porque ele falou. É por causa do que ele falou. Entendeu? Não é uma concessão, não estou abrindo aqui, o que é que vocês acham? Tu acha que dá certo a gente ir? Como é que é? Não. Ele falou, está falado. É nossa terra. É só a gente ir, porque ele é conosco. Então Josué, ele foi persistente, ele foi até o fim, ele não abriu mão. E a Bíblia diz que daquele povo que saiu, só os de 20 anos abaixo, fora aquela idade, só Josué e Caleb, o resto foi 20 anos abaixo, que entrou na terra. Todo o povo que saiu acima de 20 anos, ficou pelo caminho. Por quê? Porque eram incrédulos, porque não perseveraram, porque foram reclamões. Meu amado, na sua caminhada, se você passar a reclamar, você vai deixar ela mais pesada. E aí você vai colocar, às vezes, a culpa desse peso nas pessoas. Mas não é você. Porque a reclamação é um tipo de peso que você coloca, um jugo.
E você coloca, e quando você menos espera, você está como aquela mulher corcunda que o Senhor curou. Tá? Você está pesado. Por quê? Porque você trouxe como companheira para você, como carga, a reclamação. Em vez de exaltar o Senhor todos os dias. Obrigado, Pai. Hoje é o dia do cumprimento da promessa. Né? Faça isso todas as manhãs. Obrigado, Pai. Hoje é o dia do cumprimento da tua promessa. Não aconteceu hoje. Obrigado, Pai. Hoje é o dia do cumprimento das tuas promessas. Obrigado porque o Senhor é fiel para cumprir. Obrigado porque eu não vou desistir. Obrigado, Pai, porque eu vou até o fim. Porque o Senhor me criou para ir até o fim. O Espírito de Deus, ele habita em nós. Jesus disse para os discípulos, lá em Lucas, disse, olha, ficai, pois, na cidade. Porque eu vos envio a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, em Jerusalém. Não saiam. Porque eu enviarei o Espírito sobre vós. E vocês serão revestidos de poder. Isso era uma instrução. Qual era a vontade de Deus para aqueles homens naquela hora? Que eles ficassem em Jerusalém. Não se ausente daqui, porque é aqui que vocês vão receber a promessa do meu Pai. E o que foi que aconteceu? Isso. Estando todos reunidos no mesmo lugar. Vamos aqui para Atos. Aleluia. Promessa cumprida de Deus para que você veja a fidelidade. Isso já tinha sido prometido lá em Joel. Que esse Espírito viria e que as pessoas iriam provar de algo novo. E Deus disse, olha, fica na cidade, porque vocês serão revestidos de poder. Porque eu vou cumprir aquilo que o meu Pai prometeu. Aleluia. Aqui em Atos 2:1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo, olha aí a obediência, seja a obediência. No percurso da promessa existe obediência, perseverança, convicção, são tudo coisas que você precisa estar agarrada, e sempre olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. E também desembaraçando de qualquer tipo de pecado ou coisa que venha como peso sobre a sua vida. Porque andar, meu amado, com peso é horrível. Então, desembarace mesmo. Deus quer você levinho. Amém? Para que você possa usufruir da promessa do Senhor. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e repousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concediam que falasse. Promessa cumprida. Meu amado, não importa a quilometragem, sabe? Deus, ele trabalha com fé. Fé, obediência. Você obedece, você crê naquilo que ele falou e você vai. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uma outra característica da promessa é que ela não é algo que alcança só a sua vida. A promessa se estende a pessoas. O cumprimento da sua promessa vai atingir outras pessoas. Então, olha, Abraão, em você, em Isaac, serão benditas todas as famílias da terra. Então, aquilo que Deus vai fazer na tua vida não é só para você. Aquilo vai escorrer e deve escorrer para outras pessoas. Amém? Então, você precisa entender isso. Que não desista. Existem pessoas se inspirando em você. Existem pessoas olhando para você, existem pessoas olhando para a sua conduta, existem pessoas olhando para aquilo que você fala. Você pode ser um incentivo e também você pode matar aquela pessoa. Ela pode deixar de crer no Senhor por causa de atitudes. Que responsabilidade nós temos, né? Grande. De às vezes atrapalharmos a caminhada do outro. Então, se você se manter firme, sempre constante, você vai provar daquilo que Deus, ele te prometeu. Amém? Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Eu queria que você abrisse aí Números 3.
Aleluia. Números 3. Necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Números 3. Deus é bom. Não, 3 não, perdão. Número 32. Números 32, 9 a 12. Não é esse texto. Faça o seguinte, abre a tua Bíblia lá em Tiago. O texto não é esse. E eu sei que não vai ser possível achar ele aqui. Mas esse texto ele fala aqui só para... a referência se perdeu, mas o texto ele fala com relação àquelas pessoas que perseveraram e os que não perseveraram. Então, aqueles que perseveravam com o Senhor, eles recebiam o resultado da sua perseverança. E aqueles que não perseveraram com o Senhor não participavam daquilo que Deus tinha para eles. Por causa da perseverança, porque eles paravam no caminho. Eu creio que ele estava falando justamente desse povo que via Deus fazendo maravilhas e maravilhas e a toda hora eles estavam reclamando. Um milagre era feito, eles se supriam ali daquele milagre e no outro minuto ele já estava com outra reclamação. Ah, mas por que isso? E tu trouxe a gente para morrer aqui? Aí lá vem de novo outro milagre, Deus suprindo e as pessoas ali reclamando. Então, nós precisamos perseverar no Senhor. Tiago 1:2. Tiago 1, a partir do 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Olha que coisa maravilhosa. Você precisa se alegrar ao passar por provações. Por quê? Porque aquilo ali vai criar uma estrutura em você, se você permanecer firme. Se você permanecer confiante na palavra, vai criar uma estrutura em você que você não vai abrir para nada. Por quê? Porque você vai saber, não é por você, mas é por aquele que está com você. Então se alegre, tenha por alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé, as dificuldades que se levantam, as oposições que vão se levantar contra você, vai gerar em você perseverança. E essa perseverança, ela precisa ter uma ação completa. Ela precisa ser até o fim. Você não pode perseverar até o meio. Você tem que perseverar até o fim. Amém? Para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Meu amado, coisa boa é quando a gente consegue falar de coisas que você pode falar com propriedade e vida, porque você passou por aquilo. Deixa eu só te dizer uma coisa. Eu queria que o louvor já subisse. Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes você pode olhar e ver, meu Deus, mas eu acho que eu estou tão longe de chegar a isso que Deus tem para a minha vida. Meu amado, olhe para a vida de José. José, quando foi lançado naquela cova ali, naquele poço, e você entende que dali as coisas iam sempre piorando para ele. Quem é que diria, o mais otimista das pessoas, que José iria chegar onde ele chegou? Meu amado, não. Você só podia dizer assim, um homem desse está amaldiçoado, viu? Porque o homem está ali, já botaram ele para uma coisa, agora ele é escravo. Aí não era pouco, agora ele está preso. Por uma coisa que ele nem fez. Meu amado, o sentimento, ele vai querer tirar essa convicção do seu coração daquilo, do sonho, do projeto, dos planos, das promessas que Deus colocou no seu coração. E qual é a sua perseverança aí, a sua parte? É perseverar naquilo que Deus falou. José continuou, e ele continuou fazendo bem em cada canto que ele chegava. José, ele fazia sempre o melhor em cada canto. Ele estruturou uma cadeia. José foi estruturador de uma cadeia, que coisa tremenda, né? Ele fez a diferença, ele foi relevante naquele lugar. E olhe que ele fez aquilo ali e teve um momento que ele pediu para o camarada, olha, me lembra lá, tal do sonho e tudo, e o cara não lembrou. Eu digo, meu Deus do céu, que coisa.
Mas, meu amado, deixa eu te dizer uma coisa. José, por causa da persistência, ele foi recompensado. E ele passou... José, ele alcançou essa promessa com 30 anos. E ele morreu com 120. E ele supriu o povo da sua terra. Ele supriu todo o povo, porque ele foi perseverante naquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Meu amado, não importa o que Deus tem colocado no teu coração. Não importa as dificuldades, vai acontecer. Continua firme, continua perseverante, sabe? Eu não vou abandonar minha confiança em ti, eu não vou desistir, eu não posso ser derrotado, pois o Senhor está comigo e minha é a vitória. Amém? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Minha é a vitória, diz o Senhor. É com essa palavra que você tem que ficar. Necessitar de perseverança, porque depois de haver desfeito a vontade de Deus, você alcançará a promessa. O Deus que prometeu é fiel para cumprir. Eu queria, antes de terminar, que a gente fizesse esse louvor, que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Eu não sei o que é que tem acontecido na tua vida, eu não sei como é que está o teu estado de espírito por dentro, porque isso só quem sabe é o Senhor, né? Nós vemos fisionomias, mas Deus som do coração. E eu quero te dizer que essa noite de Deus lhe dá um sulavanco. Deus te trouxe aqui essa manhã para te dar um sulavanco, como dizia no interior. E o que é um sulavanco? É um empurrão, é um enxerto, sabe? É quando você está nas últimas do combustível e você olha um posto na frente e você, glória a Deus, um posto. Aí você chega lá e diz, ei, enche o tanque, enche o tanque. Enche o tanque, não bota só 10 não bota 20 não, eu quero esse negócio cheio. Eu quero esse negócio cheio porque o que eu tenho para percorrer é longo, aleluia, e não vai faltar combustível no meu carro. Aleluia, não vai faltar. Eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não posso ser derrotado. E Deus está te levantando nessa manhã, meu amado. Deus está te dizendo nessa manhã, ei, eu continuo do mesmo jeito, eu não mudo. As minhas promessas continuam a mesma. A palavra que eu te disse é a mesma. Eu não mudo, eu não recuo, é a mesma. Vai acontecer, mas você precisa perseverar. Você precisa perseverar. Aleluia, porque em tempo oportuno, aleluia, eu cumprirei aquilo que eu falei. Persevera, persevera.